Olá pessoas, sejam bem-vindos à Zona Insana, um lugar onde vocês têm a passagem apenas de vinda. Hoje iremos falar sobre o livro de Enoque. Iremos abordar o livro sobre a ótica dos deuses astronautas. Se você não quer ser devorado por um Nephilim ou por um gigante, ou até mesmo ser levado por uma nave espacial, deixa seu like e se inscreva no canal. Caso contrário, os Nephilims irão devorar sua carne. Ao vídeo. O livro de Enoque é um pergaminho do Mar Morto, ok? Ele trata sobre um período antediluviano. Enoque era o patriarca naquele período, né? Então ele era um homem muito sábio. O livro trata sobre as palavras, né, do próprio Enoque, que passou para o seu filho o escrever, né, diversos acontecimentos deste período antediluviano. Podemos dizer que é um dos documentos mais antigos que tem na Terra, né, que conta como é que era aquele período. O livro aborda mais ou menos isso, como era aquele período e acontecimentos que teve naquele período antediluviano, que na Bíblia seria o Gênesis. O Gênesis até fala sobre Enoque, mas ele não se aprofunda, ele tem algumas menções, né? E fala sobre a questão dos Néfilins, que é onde é que o livro de Enoque se aprofunda na questão dos Néfilins. O que Enoque conta naquele período? Naquele período, Enoque, o patriarca, ele era tipo vamos dizer, era o sábio, era o sábio daquela região, daquela aldeia, daquele conjunto de pessoas, né? E ele era muito querido, não querido apenas pelas pessoas, mas querido também por Deus. Tanto que Enoque narra que ele foi levado aos céus a junto de Deus. Deus dizia que Enoque era amigo dele e Enoque andava com Deus. Pois então Enoque conta como ele foi levado aos céus. Ele narra como seria, vamos dizer, sobre a visão religiosa, como seria uma experiência dele estar saindo da terra. Fala de lugares onde as nuvens são criadas, fala sobre a circunferência da terra. Isso tudo ele relata, até conversa com Deus, né? Mas vamos logo entrar nisso. Mas o que mais me chama a atenção não é essa questão dele ter sido levado junto a Deus. Deus gostava tanto dele que levou ele junto a ele. Mas o que mais me intriga no livro de Enoque é o que acontece naquele período. Enoque narra que na terra existia vigilantes. O que seriam esses vigilantes? Os vigilantes seriam o que é para nós hoje os anjos. Anjo é um nome mais moderno que a gente dá. Naquela época eles nomearam como vigilantes ou filhos de Deus, ok? Então ele narra que esses vigilantes haviam visto que as mulheres dos homens eram bonitas e com elas casaram. E deste casamento, deste relacionamento dos anjos vigilantes, nasceu outro ser, que é conhecido como Nephilim, que na Bíblia ela fala que eles eram homens de renomes, heróis da antiguidade, gigantes. Esses Néfilins tiveram entre si outra prole, que seriam os gigantes, entendeu? E essas, vamos supor, essas
quatro raças conviviam: humanos, vigilantes, néfilis e gigantes. Mas esses seres de grande estatura tinham que comer, e comiam muito. Logo, eles se voltaram contra os homens, porque já haviam devorado todo o seu labor. Quer dizer, tudo que os homens produziam não era o suficiente para eles. Então eles se voltaram contra os homens e começaram a devorar os homens. Mas, ao passar do tempo, esses néfilins, que eram filhos de vigilantes, o que o livro conta que temos dois vigilantes que são os principais da história, que é Samiasa e Azazel. Samiasa e Azazel tiveram filhos néfilins. Os filhos néfilins deles começaram a ter sonhos proféticos, com as visões de inundações, uma árvore desenraizando. Eles começaram a enxergar o seu fim e procuraram Enoque no deserto. E pediram para Enoque que intervesse a Deus, porque eles sabiam do fim iminente deles. Mas Enoque já sabia da resposta de Deus. Deus não estava tão agradado com o fato de uma hibridação, da traição dos anjos, que eram 200 sobre o Monte Hermon, que se amarraram em juramentos para poder pegar as mulheres dos homens como esposas, e criaram um ser híbrido entre o Filho de Deus, que seriam os vigilantes, os anjos, e os homens, uma raça intermediária, que depois daria prole a outra raça, que seria uma mutação. Com o tempo isso se espalharia e se espalhou. O livro de Enoque não é o único que trata sobre a questão dos néfilis e dos gigantes. Existem outros livros também que tratam, né? E muitas outras teorias também que falam sobre a possível existência de gigantes na Terra, né? Mas o livro ele parte principalmente desse fundamento dos néfilis. É isso que mais me chama a atenção. Pois vamos ao contexto da história, né? O contexto é o seguinte: existiam 4 raças sobre a Terra: homens, vigilantes, néfilins e gigantes, que eram filhos dos néfilins. Os filhos dos néfilins ficaram conhecidos como a principal 2 tribos, os Refaíns e os Anaquins, que seriam alguns sobreviveriam ao dilúvio e continuariam a povoar e a disseminar este DNA pela terra. Ok? Naquela época, o que nós podemos ver que a narrativa de Enoque é uma narrativa sobre a visão limitada da ótica dele. Naquela época eles não conheciam tecnologia, não conheciam o que é avião, não conheciam helicóptero, não conheciam armas, muito pouco conheciam, até porque Enoque conta que Samiasa, Azazel ensinaram a eles a manufatura de armas e armaduras, a metalurgia, ensinaram às mulheres a arte de se pintar, de maquiar o rosto, se embelezar, ensinaram sobre astronomia, matemática, construção. Eles foram os professores dos homens. Então eles tinham muito pouco conhecimento. Então Enoque, ele conta o que ele via sobre a ótica dele. Quando ele foi levado por o anjo de Deus, no caso um dos vigilantes, que não era do clã de Azazel, de Samiasa, dos 200 que haviam conspirado no Monte Hermon,
levado para conhecer Deus e depor sobre o homem, né? Falar sobre o homem, tanto que Enoque chega a Deus e ele tenta interceder sobre a questão dos Néfilins, e Deus não diz, não, você não pode falar sobre os Néfilins, porque os Néfilins estão prejudicando a existência de vocês. Mais ou menos nessas palavras. Então o que acontece? Nesta época ele não tinha essa visão. Então o que a gente pode facilitar o entendimento sobre a ótica dos deuses astronautas? Hoje nós temos uma visão mais moderna da situação. Nós conhecemos tecnologia, nós conhecemos fenômenos, nós conhecemos a ufologia, tá? Nós podemos analisar. Enoque, ele descreve que quando foi levado aos céus, alçado aos céus, ele estava dentro de um objeto reluzente, como se fosse um OVNI. Ele fala sobre a circunferência da Terra. Sabemos que a Terra é redonda. Enoque não sabia naquela época que a Terra era redonda. Nem o povo daquela época sabia. Nem se falava em formato da Terra. Talvez nem se sabia o tamanho exato da Terra. Era um período onde existiam poucas pessoas sobre a Terra, ok? Tinham poucas pessoas. E o que retrata é que aparentemente essas entidades, que a gente pode dizer os vigias, vamos trocar por deuses astronautas, ok? Esses astronautas, eles conviviam com as pessoas, entendeu? E o líder deles, que no caso seria o que gostava de Enoque, Deus, também tinha essa convivência e usava Enoque como porta-voz, a mediação entre eles. O que a gente vê muito parecido na questão Anunnaki, nos livros de Zacarias Sitchin, né? Ok? Então Enoque foi levado aos céus, possivelmente abduzido, mas o que mais me intriga é a questão da hibridação, né? Desses vigias, ou trocando deuses astronautas, ter tido relações com mulheres humanas, foram condenados por isso e criaram uma raça híbrida. Isso que me chama mais atenção. Deixaram uma prova em forma de DNA. Os Néfilins eram o resultado dessa hibridação. E os filhos dos Néfilins, que depois seriam outras tribos, os Anaquins, os Refaíns, que são as duas principais, tanto que o rei Og de Bazã era um Refaim, o último dos Refaíns, que foi destruído pelos hebreus. Há um contexto histórico sobre isso. A própria escritura falam sobre o rei Og. Existe hoje o livro do rei Og. Pessoas que estudam essa questão de ter havido gigantes sobre a Terra, ok? Que seriam a prova desta interação humano-extraterrestre, o que é muito parecido com o que os Greys parecem fazer hoje em dia, né? Que na grande maioria dos casos de abduções, não vou dizer grande maioria, não, eu estou mentindo, né? Alguns casos de abduções, a coleta de material genético, mas para quê? Em alguns outros casos com os Grey, a coleta de material genético e inseminação artificial em mulheres. E ao longo do período elas são abduzidas de novo para ter o feto retirado. Muitas ainda dizem ver e conversar com os seus filhos durante outras abduções.
a gente vê já na modernidade, nós já mais avançados, explicando o que aconteceu mais ou menos no passado, entendeu? Galera, eu acho que é mais ou menos isso aí o que tenho a dizer para vocês, a conversar com vocês. Eu sei que nós se aprofundamos um pouco, mas é um assunto que a gente pode levar horas conversando, debatendo, mas eu não quero tomar muito tempo de vocês. Lembre-se, deixe seu like, se inscreva. Caso contrário, os Néfilins irão devorar sua carne. Até mais.